pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi condenado como os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém. Vamos ter uma palavra de oração agora do presbítero Esdras Campos. Oremos. Santo e eterno Deus, te agradecemos por esta oportunidade que tu nos concede, Senhor. Estamos reunidos nas nossas casas para te agradecer pelo livramento desta epidemia, Senhor. Pedimos por aqueles que trabalham na área de saúde e que eles sejam instrumento em tuas mãos, Senhor. E não permita que eles peguem este vírus e nem traga para a sua residência, Pai. Ó Pai de amor, dai sabedoria e inteligência ao nosso presidente e seus ministros para que eles possam tomar decisões de acordo com a tua vontade, Senhor. Amém. Nesse momento, querendo te pedir pelos nossos irmãos doentes da nossa igreja, presbítero Coronel Hélio, os diáconos, seu Ayrton, Dona Virgínia, seu Adécio Cardoso, Dona Lídia, Dona Maria de Lourdes, Dona Mara e seu Paulo Celestino, Senhor. Sede com aqueles de risco por algumas enfermidades e outros por mais de 60 anos, Senhor. Nesse momento, queremos te pedir, Senhor, uma bênção para o nosso conselho, para que nós possamos estar cuidando e administrando a tua igreja, Senhor. Sede com os nossos diáconos, a fim de que ele possa, Senhor, estar ajudando e cuidando dos nossos necessitados de nossa igreja, Senhor. E que neste momento possamos estar ajudando financeiramente a nossa junta diaconal, bem como a nossa igreja, para que ela possa dar continuidade nos pagamentos mensais. Nesse momento, ó Pai de amor, queremos te pedir pelo nosso reverendo Adalto, na mensagem desta noite, e nos dê capacidade de aprender e praticar de acordo com a tua vontade, para cada um de nós, Senhor. Seja com os nossos pastores, Danilo, reverendo Roberto e o seminarista Ezra, abençoando e guardando de todo o mal. Isso nós te pedimos e te agradecemos, Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Nós vamos agora, meus irmãos, ter um momento de cânticos espirituais, cantar os nossos irmãos Esdrinhas e Ana Flávia. Aliás, com a família ali está reunida, ele vai nos dirigir o louvor, mas enquanto ele dirige, nós cantaremos também em nossas residências. Vamos louvar a Deus. Boa noite, irmãos. Fico feliz aqui porque estamos, apesar de cada um estar na sua casa, mas hoje a gente até ligou o computador aqui, estou vendo o rosto aqui de muitos irmãos, então apesar dessa distância, estamos juntos aqui, né, louvando o nosso Deus. Vamos cantar agora essa primeira música, que tem tudo a ver com o contexto, agora que a gente está comemorando esse final de semana, né, que é a ressurreição de Cristo.
a vitória sobre a morte. Então, a música Quebrantado. Tisa vai estar nos ajudando aqui também, tocando violão. Vamos todos louvar juntos. Quebrantado. Eu olho para a cruz e para a cruz eu processo queimadíssima a sua obra contemplar. Meu Salvador, tantas mãos o amor do Pai, o justo Rei, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, com sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado o seu amor. Essa segunda música que vamos cantar é uma música de uma letra simples, mas de um louvor e uma adoração muito importante que nós devemos fazer, né? A Bíblia diz que para ninguém haverá desculpa, porque a própria natureza testifica a existência de Deus. Então a gente vai cantar essa música agora, Ele Fez as Flores. Inclusive foram as meninas que escolheram essa música, elas gostam muito de cantar esse louvor. Vamos adorar juntos. Ele fez as flores que nos deu a brisa do mar, no cantar dos pássaros e a leve brisa no fim da tarde, e o pôr do sol colorido e alto em sorriso, tudo tão lindo do que ele criou no mar, no brilho do sol.
Jesus voltará. Ele voltará sobre isso e nos deu a brisa do mar, no cantar dos pássaros e a leve brisa do fim da tarde, o pôr do sol colorido e alguém sorrindo, tudo tão lindo, porque ele criou olhando o mar, o brilho do céu me fez imaginar que um dia voltará, ele voltará, meu Jesus voltará, ele voltará. Que um dia Jesus voltará, ele voltará. Deus nos abençoe, fiquem em paz. Amém. Amém, meu irmão. Deus continue abençoando você e toda a Amém. sua família. Amém. Como eu disse, irmãos, o tema do nosso culto nesta noite é as 7 palavras de Cristo na cruz. Neste primeiro bloco, nós vamos ter 3 pessoas falando sobre as primeiras 3 expressões, ou seja, Pai, perdoa-lhes porque não sabe o que fazes, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso, e mulher, eis aí teu filho, e depois eis aí tua mãe. Então, o primeiro bloco vai ser assim, depois nós teremos um louvor especial. Começa comigo. A primeira palavra da cruz, proferida pelo Senhor Jesus, foi: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Irmãos amados, as últimas palavras que se pode pronunciar antes da morte fazem parte das palavras mais importantes que se pode dizer enquanto com vida. O que você diria em um momento em que sentia a morte bem de perto? Eu disse: Senhor, estou pronto, apenas te peço que cuides de minha esposa e de meus filhos, pois eles são teus. E me preparei para o último suspiro. É lógico que não aconteceu. Você não acha isso? Jesus já estava no patíbulo infamante do Calvário. Era ele o cordeiro que tinha sido levado para o matadouro. Tinha sido levado para o sacrifício em nosso lugar. Seus sofrimentos foram terríveis. Estava cansado, exausto, extenuado, entregue, sem força alguma. Até mesmo no trajeto para o Calvário, caiu por causa do peso da cruz, pois naquele madeiro estavam os pecados de toda a humanidade. Foi necessário que Simão, o cirineu, o ajudasse a carregar a cruz. Agora, ainda resta um pouco de vida, mas mesmo aproveita o Mestre um pouco das forças que lhe restam e intercede ao Pai pelos seus algozes. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem que estão matando o teu único filho, o único que pode salvar a eles mesmos. Ainda existe um pouco de tempo para selar o seu extraordinário ensino sobre o perdão, para tornar prático o seu Sermão do Monte, que foi a plataforma do seu ministério.
amai os inimigos e orai pelos que vos perseguem. Ensina-nos o Mestre que é possível, sim, viver esse ensino, que se tornaria uma das exigências da fé cristã. Ele havia dito: não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volte-lhe também a outra. O perdão é ilimitado. Somente praticando assim, nos tornaremos filhos do Pai Celeste. Ele disse: assim ensinou, assim ele fez, principalmente no momento mais difícil da sua vida. À semelhança de Jesus, devemos perdoar a todos aqueles que nos ofendem. Sei que não é fácil, mas com a ajuda divina podemos fazer. Amém. Amém. Evangelho de Jesus segundo São Lucas, capítulo 23, versículo 43. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. A quem Jesus disse isso? Durante um breve momento de diálogo, dos versículos 40 até o 43, encontramos uma enorme demonstração de fé e confiança em Jesus Cristo, o Filho de Deus, e a recompensa que recebe todos aqueles que creem, a vida eterna. Nesse diálogo, um dos ladrões repreende o outro, que estava blasfemando contra Jesus, e nos chama a atenção um fato muito interessante. Nos chama a atenção a pergunta que ele faz ao outro ladrão: não temes a Deus? Um teólogo e pastor holandês chamado William Hendriksen, ele comentou sobre esse diálogo, e ele diz que um dos criminosos silenciou-se e arrependeu-se. E uma breve intervenção aqui de 3 pontos, eu penso até que se ele tivesse se convertido depois da reforma, ele seria presbiteriano, porque já está começando a fazer as suas observações em 3 pontos. O primeiro ponto dele foi: ele repreende o seu companheiro. Logo em seguida, ele reconhece a sua própria culpa, chegando a admitir que ele e seu companheiro mereciam plenamente aquela terrível morte de cruz. Terceiro ponto, ele confessa a Jesus, acrescentando o seu próprio testemunho acerca da inocência de Cristo. Ele pede para que Jesus Cristo lembre-se dele quando chegar ao paraíso, reconhecendo que o Senhor Jesus não seria aniquilado naquela morte, mas que estava indo para o seu reino celestial. Aquele ladrão, naquele momento, ele tem um momento onde ele é alcançado pela graça de Deus, ele reconhece que o seu companheiro estava blasfemando, repreende, reconhece sua própria culpa, chega a admitir que ele e seu companheiro mereciam aquela cruz. E aí, por fim, ele pede quando chegar ao paraíso, reconhecendo que o Senhor Jesus não seria aniquilado naquela morte de cruz. E como recompensa por receber a Cristo, ele herda a promessa descrita no Evangelho segundo São João, capítulo 1, versículo 12. O próprio João descreve dizendo: mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E ele ouve então do Senhor a segunda palavra da cruz: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém. Terceira palavra da cruz encontra-se em João 19, versos 26 e 27. Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Aqui nós encontramos no Evangelho de João, que não é um evangelho sinótico. A única referência sobre esse texto encontra-se aqui. Diferente dos outros evangelhos, aqui no livro de João, é a única vez que se fala sobre essa passagem. E aqui Jesus mostra coisas muito interessantes para nós. Primeiro, algumas pessoas
pessoas, eu também usei a mesma fonte do seminarista Esdras, e Henrique sempre vai dizer o seguinte: não há uma palavra de Cristo menosprezando a sua mãe Maria. Ao contrário, ele ameniza a sua dor, fazendo com que ela olhe para Cristo, não como um filho dela morrendo ali, quando ele diz: mulher, eis aí o teu filho. Mas ele está se referindo a Maria, tentando aliviar o peso da dor de uma mãe, vendo seu filho sendo assassinado, entregue na cruz por aqueles homens que ali estavam matando a Cristo, assim na concepção de Maria. Mas há algo importantíssimo aqui também, que Jesus faz por João. Ele entrega a João alguém que cuidaria dele, e ele cuidaria dela, sendo ela provavelmente viúva nesse momento aqui. Ela, Maria, receberia alguém e cuidaria dela como Jesus cuidou dela. E tem algo importantíssimo para trazer para nós aqui. Na cruz está o Senhor, o Salvador, o Redentor, morrendo pelos pecados de toda a humanidade. Mas ele também se preocupa com todo o ser humano. Ele não se preocupa apenas com a salvação espiritual, mas também no cuidado integral daquela pessoa, daquele que se rende ao Senhor. Ele não cuida apenas da alma. Diz a sua palavra em João, capítulo 10, eu vim para dar vida e vida com abundância. O Evangelho não é apenas para a salvação, para a vida eterna, mas também para uma vida abundante aqui. Esta foi a preocupação de Jesus para com Maria. Agora que aqui na terra cuidava dela, ele passa a João, o discípulo mais próximo, inclusive aquele único discípulo que ficou presente até aquele dado momento, porque todos fugiram, um negou e o outro o traiu. Então, João é o único que fica ali, sendo esse considerado o discípulo amado, assim titulado por ele no seu evangelho. Então, ele é aquele responsável por cuidar de Maria, mostrando o cuidado de Deus, o cuidado do Senhor, não só em morrer por nós, por nossos pecados na cruz, mas também em cuidar daquilo que é nosso, nossa família, nossa saúde, nossa vida. Assim seja. Essa é a terceira palavra da cruz. Irmãos, agora nós todos vamos louvar a Deus, cantando o hino 266, Rude Cruz e Gil, vão ser dirigidos pelos nossos queridos irmãos Messias e Flávia. Rude cruz erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas eu sei que na cruz desse dia Jesus deu a vida por pecado. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, meu gozo será, pois um dia de uma a coroa Jesus me dará. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz para mim, sem fim, ela
Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia a coroa Jesus me dará. Essa cruz desprezado morrer, meu Jesus para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz, graça e santificação. Sim, eu amo a mensagem seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia a coroa Jesus me dará. Amém. Irmãos. A quarta palavra de Cristo na cruz está em Mateus 27, 46, que diz assim: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Esse grito de Jesus significa que Cristo está morrendo. Quando ele estava, depois de 3 horas de trevas, ele brada esse grito: Deus meu, por que me desamparaste? É um grito desolado de Jesus que repete o que está no Salmo 22, capítulo 1, mostrando naquele momento a separação de Deus com o seu Filho Jesus Cristo por conta do pecado. A gente sabe que lá no profeta Isaías, no capítulo 59, versículo 2, ele diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre nós e vós e o vosso Deus, e os nossos pecados encobrem o seu rosto de nós, para que não nos ouça. Então, a gente vê aí que Jesus, nesse momento, quando ele estava se ultimando na cruz, ele sentiu essa separação, sentiu esse fato de estar naquele momento levando todos os pecados da humanidade, os nossos pecados cometidos no passado, os nossos pecados que serão cometidos no futuro. Jesus foi feito pecado por nós neste momento. Ele suportou a imensurável culpa da humanidade, todo o pecado do mundo. E nesse momento, a gente vê que ele assumiu toda a culpa e suportou todo o castigo por nós. Nesta circunstância, ele grita: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus se sente abandonado por Deus e, mesmo assim, ele invoca este Deus. Apesar dele sentir a ausência de Deus por conta do pecado, o pecado nos separa de Deus, cria uma barreira que impede que nós vejamos a Deus. E Jesus, nesse momento, ele estava sentindo justamente essa separação entre ele e o Pai, e ele brada: Deus meu, por que me desamparaste? Deus o abandonou. Este grito rasgou o mundo. Imagine, eu fico tentando imaginar a cena dele na cruz, a escuridão por 3 horas, o céu totalmente escuro, as pessoas ali esperando o que é que vai acontecer, e de repente Jesus brada:
Deus meu, por que me desamparaste? Eu fui atrás do dicionário aqui para ver o que é abandonar. Abandonar, a gente tem que levar em conta mais do que a ideia do distanciamento espacial, físico. Abandonar é entregar a própria sorte, deixar perecer, deixar a mercê dos poderes da perdição. Os dois termos se encaixam muito bem, se relacionam. Com abandonar, a ênfase está em que Deus solta e retira a sua mão. Ele deixa, entrega a sua própria sorte. Entregar em passar para a mão de estranhos. Nesse momento, Jesus foi abandonado, vamos assim dizer, por Deus. Deus retirou a sua mão sobre ele. E ele sentiu todo o peso do pecado. E por isso o sofrimento. Apesar de Jesus saber da sua vitória e da sua ressurreição, ele não ignorou a dor presente por causa do futuro. Ele viveu o sofrimento na cruz de forma plena e cruel. Ele experimentou, naquelas horas, não a graça e a comunhão de Deus, mas a sua ira e o seu juízo. Tudo isso, meus irmãos, para que nós fôssemos justificados e para que o preço do nosso pecado fosse pago e pudéssemos herdar a vida eterna. Deus resolve o problema do pecado do mundo inteiro nele mesmo, de forma unilateral. Ele se reconcilia com o mundo inteiro através do seu Filho. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nos amou, nos escolheu para que tivéssemos vida. E o que temos feito da nossa vida, que foi resgatada na cruz, por um alto preço? Temos que valorizar esse sacrifício, esse amor de Deus por nós. Temos que viver uma vida digna no Senhor. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Amém. 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 Graça e paz, irmãos. Eu fiquei com a quinta palavra da cruz, que é uma palavra muito simples, que ela está contida lá no Evangelho de João, no capítulo 19, no verso 28. É simplesmente a expressão que Jesus faz na cruz: tenho sede. É interessante que é uma palavra muito simples, mas não menos significativa. Em primeiro lugar, irmãos, porque nessa simples expressão, Jesus estava cumprindo uma profecia. Jesus, em todo momento, em todas as partes da sua vida, ele estava cumprindo profecias. No seu nascimento foi assim, na sua vida ministerial foi assim, na sua morte foi assim, e na sua ressurreição. Nesse momento, com essas expressões pequenas e corriqueiras, tenho sede, ele estava cumprindo uma profecia. Essa profecia está contida lá no Salmo de número 69, verso 1, que foi quando ele disse: tenho sede, e aí os seus detratores lhe deram vinagre para beber. E é isso lá no Salmo diz: por alimento me deram fel, e na minha sede me deram de beber vinagre. A segunda coisa que nós vemos claramente nesse texto tão pequeno, mas tão significativo, é que naquele momento tão angustiante, como o Senhor sentia plenamente as necessidades básicas de qualquer ser humano, ainda mais a necessidade líquida, que perpassa até a melhor imagem é dele, né? Muito clara, que apesar de toda a plenitude da divindade, neste pequeno verso vemos de forma clara sua humanidade. Sua natureza humana não cedia a ele poderes sobrenaturais, mas limitações bem naturais. Veja o que diz a Escritura, em Hebreus 4,15.
porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, inclusive nas necessidades básicas. Foi essa uma das tentações que o diabo, o nosso adversário, fez a ele. A nossa semelhança. Tudo ele passou, mas sem pecado. E por fim, quero deixar uma aplicação bem propícia para nós hoje e principalmente para você que neste momento está me ouvindo, está sofrendo materialmente perdas com essa pandemia. O Senhor te conhece. Ele sabe sofrer as necessidades mais rudimentares da vida. Portanto, dessa forma, pode ter certeza que Ele se compadece de você e cuidará de você até nestes momentos de desolação e de dificuldade. E a Ele será toda a glória pelos séculos e séculos. Amém. 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 A sexta palavra da cruz é: está consumado. Diz o apóstolo João em seu evangelho, depois, vendo Jesus, que tudo já estava consumado. João 19, 28. E no versículo 30 do mesmo capítulo, registra: quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Concluí a missão. Os propósitos do meu Pai estão concretizados. O valor da salvação está pago. Nesta expressão encontramos a declaração deliberada de uma consciência clara de que a sua grande obra estava concluída, e todos os propósitos de Deus estavam terminados, conforme ele mesmo havia dito em sua oração sacerdotal: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. João 17, 4. Tudo o que era possível fazer para tornar-te conhecido, meu Pai, como Deus aos homens. Tudo que foi possível está feito. Pai, tendo executado os teus grandes desígnios, tendo satisfeito as exigências da tua justiça, tendo cumprido tudo quanto foi escrito pelos profetas, e tendo sofrido a malícia mais extrema dos meus adversários. E agora, o caminho para o Santo dos Santos se tornou manifesto por meio do meu sangue. Uma consumação tremenda, mas gloriosa. Por intermédio dessa trágica morte, Deus está reconciliado com o homem e o reino dos céus está agora aberto para toda a humanidade. Diz Joseph Hostings: pela fé, vemos-no levantado na cruz, onde sorve por nós o cálice amargo. As rochas estalam, os montes tremem, enquanto Jesus oferece expiação, enquanto Jesus sofre por nós todos na cruz. Agora, o poderoso feito para a humanidade está completo. A batalha terminou. A vitória é ganha. Aos céus volta seus olhos lânguidos e exclama: está consumado. Clama o vitorioso. Então inclina a cabeça e morre na cruz. A sétima palavra é: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas 23, 46. Dentre as 7 expressões proferidas pelo Senhor Jesus na cruz, Lucas registrou 3. 2 nós já vimos: pedindo para que o Pai perdoasse os seus algozes.
2, a promessa do paraíso ao ladrão penitente. E esta agora, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. A hora 9, 3 horas da tarde, havia chegado. Desde o meio-dia, o mundo estava em trevas nos dias dos evangelhos. Até mesmo o sol e a claridade natural do dia, dada à humanidade pelo próprio Deus, rejeitou ver o sofrimento mais atroz, a morte de Cristo na cruz. Os seus olhos já estavam turvos, perdendo o brilho da luz. Seu coração já não tinha a força necessária para pulsar e bombear o sangue para todo o corpo. Sua mente começava a ter os últimos lampejos da vida. Todos os seus órgãos vitais estavam morrendo. O coração não aguentou e morreu. Parou. A hora derradeira havia chegado. Como é possível, dizemos nós, que o Filho único de Deus esteja tendo uma morte tão trágica? Senhor Deus, onde está a tua justiça? Onde está a tua misericórdia? Estão ali, nele. Em Cristo está sendo feita a justiça de Deus. Nele, Deus revela toda a sua misericórdia por nós. A hora chegou. A hora de voltar para o lugar de onde veio, como mesmo o apóstolo João une as expressões ao que ele escreveu no capítulo 3, versículo 13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. Bem-aventurados serão todos aqueles que no momento derradeiro da vida puderem dizer como Jesus disse, clamar e exclamar, como ele clamou e exclamou. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E assim voltar para a casa do Pai. Deus nos abençoe. Amém. Amém. Vamos todos agora, meus irmãos, louvar, cantando o hino de número 270, que diz, morrei na cruz por ti. Nossos irmãos Messias e Flávia nos dirigem nesse cântico. Morri na cruz por ti, foi para te livrar. Pensando em ti, e posso te amar. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. E assim por ti, sofri a intensa dor. E tudo fiz aqui, meu Salvador. Filho na cruz por ti, que fazes tudo por mim. Morri na cruz por ti, que fazes tudo por mim. Sofri na cruz por ti, a fim de te salvar. A vida concedi, agora na bondade
Morri na cruz por ti. Que fazes tu por mim? Morri na cruz por ti. Que fazes tu por mim? Eu trouxe a salvação. Eu trouxe a salvação dos altos céus, favor. É livre o meu perdão, no meu amor. Morri na cruz, que fazes tudo por mim. Morri na cruz, que fazes tudo por mim. Amém. Não baixa assim esse espírito, senão não vai. Eu vou ser Raquel. Ela vai ser presa. São dos irmãos. Quero agradecer a todos aqueles que participaram diretamente, porque ninguém participou indiretamente. E todos nós cultuamos ao Senhor, que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Quero saber se o presbítero Ricardo Barros está online. Lília? Ele estava online até agora há pouco. Ele deve ter caído. Então, se ele não estiver, pelo menos não ouvi, eu queria pedir para ele fazer essa oração final. Depois eu impetraria a bênção, abençoando os queridos irmãos. Acredito que ele não esteja, pastor. Bom, então faz o seguinte... Ele caiu, ele estava conectado, mas eu acho que ele caiu. Então, nosso irmão Edson Amorim, que já está na tela, então faz esta oração e a gente impetraria a bênção, concluindo o culto desta noite. Senhor Deus, nós te louvamos, porque Tu és grande em nossas vidas, e que em meio à dificuldade de nos reunirmos presencialmente, o Senhor proveu para a Tua igreja essa grande ferramenta, onde nós podemos nos sentir um pouco mais em comunhão, olhando o sorriso de cada um, ouvindo a voz um dos outros, ouvindo as canções, as mensagens, as orações. Muito obrigado, Senhor. Que tudo isso passe o mais brevemente possível para que retornemos às nossas atividades. Aplica essas 7 palavras em nossos corações, que nós possamos, neste final de semana em especial, relembrar a Tua morte e a Tua ressurreição, a morte e ressurreição que nos trouxe vida, que nos deu acesso diretamente ao Pai. Muito obrigado, Senhor, pela vida da nossa igreja. Fortalece-nos, ó Deus, mesmo em tempos de isolamento social. Fica conosco essa noite, este final de semana, e domingo possamos estar aqui reunidos novamente, louvando e engrandecendo o nome do Cristo ressuscitado. Em nome de Jesus, o nosso mediador, nós te oramos. Amém. Amém. E que a graça, o amor, o poder, a comunhão, as eternas consolações de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, seja sobre todos nós, irmãos amados, agora, para todos sempre. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Boa noite. Agora, irmãos, podemos aproveitar um pouco esse momento, certo? Para que, reverendo João e família, como é bom vê-lo.